Eu sou Jaque Trevisan, eu sou paulistana, nascida no bairro da Liberdade. Meu pai é mineiro, minha mãe sergipana, e eu nasci, fui criada e até hoje moro na capital de São Paulo. Eu tive uma infância muito feliz, né? Eu fui uma menina amada, né, pelos meus pais, muito bem acolhida no seio do meu lar. A gente morava ali no centro de São Paulo e ali a minha mãe levava a gente para o parquinho. A gente tinha a oportunidade de caminhar, né, de bibi com o bibi pelas ruas. E eu era muito conversadeira, eu era uma criança muito espoleta, muito eufórica. Eu me lembro de uma vez que eu fui varrer o corredor do prédio. E eu fui varrendo. Quando a minha mãe se deu conta, eu já não estava mais ali. Ela começou a procurar, desceu, foi lá pro térreo pelo elevador, foi subindo as escadas de andar em andar, até que ela encontrou com uma mulher e falou: a senhora está procurando uma menina que está com uma vassourinha na mão? Ela está lá no último andar do prédio, ela já está varrendo até lá em cima. E aí a minha mãe saiu correndo para encontrar comigo, então eu era assim muito atirada, uma menina comunicativa. Então eu tenho essas recordações gostosas da minha infância com os meus irmãos, com a minha mãe. E eu fui tão apegada ao meu pai que eu não dormia sem pegar na mão dele. A mão do meu pai para mim era como se fosse aquela almofadinha, aquela fraldinha, aquela chupetinha que a gente não deixa. Então quando meu pai saía eu chorava. Eu queria sempre estar com meu pai. E na hora que foram nascer os meus dois irmãozinhos, porque eu tive dois irmãos gêmeos, o Michel e o Micael, foi a coisa mais linda. A minha mãe, quando saiu com aqueles dois menininhos da maternidade, eu e minha irmã, né, ficamos muito felizes. A gente saía com o carrinho pela rua, todo mundo, ai, que bonitinho, essas duas criancinhas. E a gente ficava no corredor, eu com um, minha irmã com o outro, no banho de sol com eles dois. Foi uma fase linda da nossa vida, né, onde a gente pôde viver aquele afeto, mas infelizmente o meu irmãozinho, o Micael, ele teve pneumonia e com 4 meses ele veio a falecer. Foi um momento de choque para minha mãe, para nós, mas eu me lembro que ele ainda vivo, nós apresentávamos ele na igreja, a gente ia, a minha mãe levava nós 4, né, para assistir a missa. Então nós saíamos ali mais ou menos do viaduto Santa Efigênia, cruzávamos a São Bento, íamos lá para a igreja de São Francisco de Assis, né, já ali aos pés de São Francisco de Assis, minha mãe apresentava a gente ainda criancinha, com os meus dois irmãozinhos gêmeos, né, lindas lembranças. E a partir dos meus 13 anos eu comecei a fazer atletismo e alimentei no meu coração o sonho de ser uma grande campeã olímpica. Para isso eu comecei a treinar. Todo dia eu saía de casa, ia lá para o Centro Olímpico e lá é a minha técnica, né? Eu tive uma técnica Rosinha e ela me treinava, passava exercícios, né, de velocidade, de resistência. Eu me lembro de eu caminhando na pista e pensando: um dia eu vou ser uma grande campeã olímpica. E eu não desistia daquele objetivo. Então, de manhã cedinho eu saía de casa, mais ou menos umas 5 da manhã, 5h30, ia para o ponto de ônibus sozinha, né? E enfrentava a distância, eram mais ou menos 2 horas até chegar lá. Mas, infelizmente, um dia, indo para o Centro Olímpico, por volta das 5 da manhã, eu subindo a minha rua, eu fui abordada por um homem, né? E esse homem me levou para um matagal. E eu era muito nova, né? Não tive reação, a rua deserta, tudo escuro ainda. E ele me estuprou, né? Eu tinha 15 anos, eu era virgem. E aquilo, né? Ele me dava socos na cara, né? Eu não podia gritar, não podia fazer nada. E eu lembro que o meu único medo era ele me matar, né? Eu tive medo de morrer, medo de, naquele momento, a minha vida acabar. Então eu comecei a pedir a Deus, rezar interiormente, pedir para que Deus me tirasse daquela situação, até que ele se levantou, foi embora, e eu ainda fiquei ali com muito medo, né, dele estar me esperando em algum lugar. Ainda esperei até que eu me levantei e fui correndo para casa, chorando muito, sangrando muito, e chegando em casa os meus pais levaram aquele choque. Quando nós temos um sonho, parece que aquilo está acima de tudo. E eu continuei indo para o Centro Olímpico e treinei exaustivamente até mais ou menos os meus 18 anos, quando aí meu pai falou: Jaque, você precisa estudar, minha filha, você precisa fazer uma faculdade, né? Porque o esporte é importante, mas você tem que se preparar para o futuro. E aí, nossa, aquilo ali para mim foi muito difícil. Eu tive que abandonar o atletismo, né, que era o meu grande sonho. E eu nunca me esqueço do que a minha técnica,
A Rosinha me falou no último dia que eu fui treinar, né? Que foi a minha despedida do atletismo. Ela falou: Jaque, tudo que você decidir escolher fazer na sua vida, você vai vencer, porque você é uma vitoriosa, né? E eu nunca esqueci isso. Eu deixei o atletismo para trás e eu sabia que em algum lugar na vida eu me encontraria e seria muito feliz. Essa é a marca que o esporte me deixou, né? Porque com muita disciplina, com muita luta, perseverança nas dificuldades, a gente em nenhum momento desiste de alcançar o nosso sonho e a gente vai chegar lá. Um grande desafio para mim também durante a minha adolescência foi o conflito dos meus pais, né? Infelizmente, meu pai tinha o jeito dele, a minha mãe também, mas eles não conseguiam conversar, dialogar, chegar num consenso. Reino dividido não vai para frente. E eu sei que a nossa família sofreu muitos anos e durante toda a minha adolescência com a briga dos dois. Então todo dia de manhã era gritaria, sabe? Era bateção, não de um bater no outro, porque batendo no outro eles não batiam, mas discórdia, muita discórdia. Aquilo causou para mim, para meus irmãos, muita insegurança, muito medo, né? Então eu me lembro de cenas onde a minha mãe tá rasgando a camisa do meu pai e ela trancava a porta com cadeado e ele descia marretada no cadeado e ele tentava sair com o carro, ela não deixava. Então assim, havia um enfrentamento muito grande. Mesmo estando em atrito constante, os meus pais, eles em nenhum momento deixavam de pensar em nós. Tanto é que eles são casados até hoje e por nós. Eu tenho certeza disso, que meus pais não se separaram por causa de nós três, né? Nossos irmãos e filhos deles, porque eles prezaram isso. Né? Então, o quanto é importante o casal sustentar a família pelos filhos, né? Porque os filhos precisam desta base e foi muito importante e é importante até hoje para mim ver os meus pais comigo, apoiando aos meus irmãos, né? Eu tive a oportunidade de ir a uma vigília jovem na igreja de São Judas, aqui em São Paulo. Minha mãe me levou meus irmãos e lá estava ministrando essa vigília o Padre Joãozinho. Que vigília inesquecível. Nossa, foi o dia do meu encontro com Deus, né? Eu me lembro das pessoas rezando, eu não entendia direito o que rezavam, o que falavam. Eu sei que, de repente, eu comecei a sentir algo intenso dentro de mim, algo muito abalador dentro de mim. E comecei a chorar. Eu falava, meu Deus, por que eu estou chorando? O que está acontecendo? E o Padre Joãozinho falava e cantava: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Mas eu entregava a minha vida e eu sentia aquele Deus tocando meu interior de uma forma como eu nunca havia sentido. Foi impressionante. Eu me lembro que a banda tocava e quanto mais eu ouvia aquele instrumento que tem um monte de palitinho, o carrilhão, mais eu chorava. Meu Deus do céu! Por isso eu digo para todos os músicos, cada um de vocês é importante. A bateria é importante, o teclado é importante, a guitarra e até os mínimos instrumentos, como uma panderola ou um carrilhão. Eu sei que aquele carrilhão foi o instrumento da minha conversão nesta canção. A partir daquele dia, a minha vida foi diferente, no sentido de eu ter essa sensibilidade a Deus, né? Ouvir que sou filha de Deus, sentir que sou filha de Deus. Eu me lembro de vários retiros que nós participamos em São Paulo, por exemplo, de carnaval. Vinha o Padre Jonas e toda a Canção Nova, a banda Canção Nova, nós amávamos, né? Eu, minha família, e ali a gente louvava o carnaval inteiro, a gente participava, levávamos a nossa farofada para a arquibancada do ginásio do Ibirapuera, era maravilhoso. E foi mais ou menos pelo ano de 1996 que, depois de estar caminhando, né, na nossa diocese, participando do grupo de oração, que ali também nós estivemos bem próximo da renovação carismática, dos dons, que nós conseguimos ter esse sonho, essa vontade de exercer também um chamado, um ministério, um dom, exercer um dom para Deus, para o bem dos nossos irmãos. E aí a minha mãe fundou, no ano de 1996, o Ministério Guerreiros do Amor. Ali foi a minha escola. Foi o espaço que eu, meus irmãos e outros jovens que se achegaram a nós tivemos para nos formar,
praticarmos os nossos dons espirituais e aprendermos música, né? E rezar também, isso foi o que mais marcou, porque eu me lembro dos nossos ensaios, isso é muito vivo para mim, eu nunca vou esquecer dos nossos milhões de ensaios, onde nós, atrás de uma Kombi velha, é o espaço que nós tínhamos, né? Nós morávamos numa chácara e meu pai estacionava uma Kombi, e num espaço de mais ou menos 2,5 por 2,5, em terra batida, cheia de pulga. Ali nós passávamos todo o nosso fim de semana. Houveram vários momentos onde nós montávamos todos os nossos equipamentos, mas simplesmente rezávamos. Rezávamos durante todo aquele tempo que nós tínhamos. Ficávamos ali, falando com Deus, ouvindo a Deus, falando uns com os outros sobre essa experiência. É uma experiência que só quem vive explica, né? Não há palavras para explicar o que é a experiência com Deus. De repente, veio uma reviravolta na nossa vida. Por conta do falecimento do meu avô, a nossa família se dividiu. Eu, minha mãe e meu irmão fomos morar no Rio e ficou meu pai e minha irmã aqui em São Paulo. Lá nós tivemos que assumir uma casa de carnes, um açougue, coisa que a gente nunca tinha visto na vida. Minha mãe não sabia administrar, mas ela precisou administrar aquele comércio do qual meu avô era sócio e nenhum outro irmão dela quis assumir. Por isso ela tomou frente daquilo e a gente ficou ali enclausurado, né, numa batalha que foi a maior provação da minha vida também, em sentido de dias de sofrimento. Por quê? Nós estávamos ao lado de grandes supermercados, né, que eram verdadeiros monopólios, o Dia da Carne, o tal Dia da Carne, e nós ali encurralados num açougue, onde não conhecer do ramo era muito difícil, ser uma mulher à frente daquilo era difícil, então toda a mercadoria que chegava precisava desossar, precisava tirar pelanca, precisava tirar, eu sei que o que vendia não dava, não supria as despesas da casa e aquilo foi nos aterrorizando, né? Os funcionários roubavam mercadoria, né? Os fiscais roubavam dinheiro das coisas que haviam ainda de irregular no comércio e a gente se viu ali numa situação terrível, a ponto das pessoas passarem na frente do comércio e dizerem: que casa de açougue é essa aqui que não tem carne? Que carne feia é essa aqui na porta desse açougue? E a gente tinha que, das tripas corações, arrumar dinheiro para colocar açougue nesse balcão. E aí dava problema no balcão, não congelava a carne, não gelava, não conservava a carne, porque produto perecível é muito difícil trabalhar. Foram 3 anos de muito sofrimento. E nós víamos milagres verdadeiros acontecendo, assim, pessoas que não nos conheciam chegavam com dinheiro para nos ajudar, sabe? Às vezes o cara que vendia os traseiros e dianteiros do boi vinham fazer a cobrança, de repente aparecia o dinheiro e a gente conseguia pagar para o cara continuar fornecendo. Eram coisas, assim, de muita prova mesmo. A gente ali rezando atrás do balcão. E muito desesperada com isso, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora da Penha, aquela igreja que está em cima do morro, lá no Rio de Janeiro, e eu subi todos os degraus daquela igreja de joelho, clamando a Nossa Senhora, liberta a gente dessa provação, providencia a mercadoria, faz esse açougue permanecer, age mãezinha, age Maria, e eu pedia, e essa foi uma promessa que eu entreguei para Nossa Senhora, né? Lembro e tenho até hoje as marcas no meu joelho por conta do desespero, como o desespero é horrível na vida. Nós voltamos do Rio de Janeiro e achávamos que agora estaria retomando meu namoro, que ficou 3 anos à distância, namorando à distância, só por cartas e nos vendo muito raramente. Ou até mesmo retomando o casamento dos meus pais, porque estavam separados, né? Cada um vivendo num lugar. Então, quando voltamos e eu estava num retiro, até cantando, animando um retiro, a minha mãe subitamente teve uma parada cardíaca. Sem explicação, ela ficou por 8 minutos sem batimentos, né? Quase de fato morreu, foi entubada e quando eu pude ver minha mãe no hospital, eu não acreditava no que eu via. Eu não a reconheci no leito. Ela inchada, entubada, e aquilo me deu um choque. Eu nunca esperei ver a minha mãe naquela situação, naquele leito. Eu liguei para o meu namorado, na ocasião, e disse: a minha mãe vai morrer. E tudo que passava na minha mente era isso, mas as pessoas diziam: tenha fé, ela vai superar.
E por graça de Deus a minha mãe superou esse acontecimento, né, que veio para fortalecer nossa família. Eu acredito que tudo que tenha acontecido, até mesmo como meu pai, que tempos depois também viveu um infarto, também um choque para ele, porque ele era um homem de muita força, que acha que consegue tudo e de repente ele se viu acamado, totalmente debilitado. Mas eu sabia que isso que estava acontecendo na minha casa também era um trabalhar de Deus. Através desses acontecimentos, nós nos quebrantamos. E eu sabia que ali havia uma mudança, havia algo novo acontecendo. E agora, por volta do ano de 2006, com muitas músicas compostas e com uma formação, uma vivência muito intensa, nós decidimos gravar, registrar as nossas músicas. Procuramos uma gravadora católica para fazer com que essas músicas pudessem até sendo ouvidas por outras pessoas, tocar outros corações. Foi quando o CD Jaque, Guerreira do Amor, foi lançado e nós pudemos espalhar e disseminar aquelas experiências, aquela vida, né, e aquelas músicas para tantas outras pessoas. Este CD contém uma música chamada Pó Pará com Pó. Essa música rapidamente se espalhou na internet. E em um mês foi mais de 1 milhão de acessos. E eu comecei a ser convidada por diversas revistas, jornais, sites, para falar: quem é você? Responder, né? Quem é você que canta falando de Jesus e de pó? Né? Pó pará com pó, pó pará com pó, aê, pó pará com pó, pó pará com pó, aê. Um apelo à juventude para que não faça da droga a sua escravidão, né? A sua morte, porque a droga leva à morte. E eu sei que essa música se espalhou de tal forma que eu participei de vários programas de TV, dentre eles o programa do Jô, Hebe, né? Cantei com a Ivete Sangalo. E estando em Natal, participando de um evento, pude cantar essa música numa micareta secular, onde haviam pessoas das mais diversas formas, e cantei em cima do trio elétrico e recebi um testemunho que eu nunca esqueço. Um rapaz de 24 anos descreveu para mim exatamente a vida dele. Já sou usuário de cocaína há 4 anos, estava na micareta onde você cantou essa música. Você tem que tomar uma overdose de Jesus e injetar na veia o sangue que correu na cruz. Ele me descrevia exatamente o trecho da música. Você tem que tomar uma overdose de Jesus e injetar na veia o sangue que correu na cruz. E ele disse que quando ele ouviu essa música, ele estava lá na frente do trio, muito louco, muito drogado, né? E ele ia sem ouvir nada, mas quando eu comecei a cantar, é como se o ouvido dele tivesse aberto. E ele teve uma contusão na perna e começou a ficar muito próximo do trio. Deu uma crise de choro nele muito grande, muito grande. E ele começou a, meu Deus, o que é isso? Se questionar, o que é isso? E ele saiu chorando daquela micareta, né? E ele foi correndo para a casa dele. E chegando em casa, ele disse: eu tinha muita droga no bolso, porque eu queria aquele carnaval inteiro, eu queria aquela festa inteira, me drogar e ficar muito louco e me acabar. E naquele momento eu joguei toda essa droga dentro da privada. Ele conta que o desejo dele de se desfazer daquilo e pedia para Deus. Ele clamava a Deus: meu Deus, me livra dessa vida, me livra dessa condição, né? Eu não sou nada, eu não chego a lugar nenhum, me ajuda. Ele foi tomado pelo sentimento de se libertar da droga. E ele disse que chorou a noite inteira e clamou a Deus por aquilo. E procurou uma igreja. Ele foi acolhido numa igreja por um padre. E ele dizia naquele testemunho: Jaque, eu me confessei e vou ser batizado no próximo janeiro. Esse testemunho para mim foi a prova de que todas as minhas indefinições, indecisões, medos estavam aniquilados. Tudo valeu a pena. Valeu a pena ter superado todas as lutas na minha vida para chegar em cima de um palco, de um trio ou de qualquer lugar para dizer: viva, viva, seja uma pessoa digna, né? Aceite Deus, a realidade de Deus, que é o nosso Criador, aquele que nos ama e ama você e quer a sua felicidade. Por isso, para mim, tudo tinha valido a pena.
E depois desse dia, a minha missão tomou muito mais força. E de lá para cá, eu venho fazendo todos os dias essa missão valer a pena na minha vida. Hoje eu viajo todo o Brasil, em shows nos mais diversos lugares. Praças, ginásios, estádios, trios elétricos. E onde eu chego, eu falo com toda a minha verdade o quanto vale a pena sermos de Deus. O quanto vale a pena você ser de Deus. Muitas pessoas dizem que eu me pareço com a Ivete Sangalo católica, mas existe uma grande diferença. A Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, são profissionais do entretenimento. Eu, Jaque, sou uma missionária da igreja, que levo a palavra de Deus, a mensagem da fé, para alimentar os corações, fortalecer os corações, consolar os corações. E até mesmo o cabelo, o vestido, a forma que a Jaque se apresenta, não foi planejado. Eu nunca imaginei ser ao menos uma cantora católica. Eu comecei sendo uma jovem na igreja, e a partir dessa experiência com Deus, fui chamada a servir também. Mas tudo isso que eu sou e a forma que me apresento foi construída pelo próprio Espírito, né? Através de uma imagem brasileira, uma imagem de mulher que luta, mulher guerreira, mulher leiga, casada, que está a serviço. Somente isso, mas revestida também com a alegria, porque a alegria é de Deus, né? O brilho, as cores são de Deus, a beleza é de Deus. Por isso, assim Deus formou esta missão. E desde os princípios, né, das primeiras músicas que eu compunha até o lançamento do primeiro CD, eu vivi de maneira intensa como vivo até hoje. Cada música, cada momento em show, cada planejamento de divulgação dessa obra, dessa música de Deus, onde ela vai chegar, cada segundo, cada passo. Como isso é vivido intensamente por mim. Eu dou a minha vida por isso. Aliás, foi um dos principais pontos que eu coloquei ao meu esposo, antes de nós casarmos, quando ainda estávamos noivos. Eu sou uma missionária. Se você quiser se casar comigo, saiba que eu sou e sempre serei uma missionária. Meu esposo caminha comigo. Minha família, meus pais, meus irmãos trabalham comigo. Meus irmãos são os meus músicos, né? Os meus pais estão sempre nos ajudando em diversas coisas. Tenho o apoio, tenho o respaldo, porque sozinha eu jamais conseguiria. E além da minha família, do meu esposo, existem as pessoas do Ministério Guerreiros do Amor, porque esse ministério continua vivo. Nas minhas irmãs de ministério, nos meus irmãos de ministério que rezam por mim, caminham comigo e são essa base do Ministério Jaque Trevisan. E muitos outros testemunhos cercam todos os dias a minha caminhada e eles me motivam, como por exemplo, um show que eu estive numa cidade da Bahia e antes do meu show, houve uma banda de abertura. E durante o meu show, as pessoas extremamente desanimadas e esperando a minha saída do palco. O que elas queriam era o que vinha depois, que era a banda Garotos de Programa, ou Garota alguma coisa, eu não me lembro, eu sei que era um nome assim, vulgar. Eu sei que aquelas mesmas pessoas que estiveram ali de frente de mim, com uma cara de morte, sem a mínima participação, eu dei o meu melhor no palco, mas elas não quiseram saber. As mesmas pessoas, na hora que eu desci do palco e foi anunciada a outra banda, elas só faltavam subir para o céu. E dançavam, e com cachaça na mão, e a coisa pegou fogo. E eu falei, meu Deus, todas as palavras que eu coloquei aqui são vãs. Tudo isso que eu trouxe não vai ser absolvido. Eu entregava para Deus no meu interior, por um lado triste. Mas depois de atender algumas pessoas ao camarim, que eu saí do camarim, eu encontrei um grupo de crianças enorme, mais ou menos umas de 15 a 20 crianças e pré-adolescentes, que começaram a dizer, Jaque, 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 Jaque. E aquilo eu nunca esqueci. Por quê? Porque foi por causa delas que eu estava ali. Eu não tinha visto, eu achava que estava sendo tudo em vão. Eu achava que todo aquele povo estava dando a mínima porque eu falava. Mas tinha alguém, e sempre tem alguém que está ouvindo a voz de um evangelizador, que está recebendo a sementinha. E as pessoas me dizem, mas Jaque, você nunca tem tempo para nada, você nunca está num aniversário de família, né? Mas eu digo,
Eu estou ganhando meu tempo, eu estou conquistando o meu céu e eu quero muito mais. Eu quero alcançar o coração dos não evangelizados, aquelas pessoas que neste momento estão à beira do suicídio, estão depressivas, estão mal consigo mesmas, cheias de conflitos, cheias de medos, em depressão. São elas que precisam da minha voz e a elas eu perseguirei, porque meu chamado é esse. E muitas vezes eu ouço: mas você exagera, você canta assim, você faz assado. Eu quero seguir a inspiração do Espírito Santo, que Ele me conduza, que Ele me equilibre. Por isso, todos os dias eu peço em oração: Senhor, realize em mim, Senhor, a Tua vontade. Tira todos os excessos, Senhor, e faz somente a Tua glória brilhar. Porque eu, Jaque, vou passar, mas os frutos serão eternos. Para sempre, aquilo que for semeado estará vigorando em corações, em corações, em corações. Eu sou da igreja, eu sou do povo de Deus. Eu sou Jaque Trevisan.